Meu nome é Cristiane. Eu venho de um lar, né, que quando eu era criança havia muitas brigas. Meu pai, ele brigava muito com a minha mãe, era discussão praticamente quase todos os dias. Meu nome é Joana Dark da Silva. Eu vivi uma vida muito sofrida, sabe? Nessa época, meu marido era vivo, era uma briga, ele me maltratava. Eu pensava que quando eu crescesse, me relacionasse com alguém, a minha vida também seria daquele mesmo jeito que era meu pai com a minha mãe. Eu vivia rodeada de amigos, né? Eu vivia rodeada de pessoas, mas ao mesmo tempo que eu era rodeada de pessoas, eu era sozinha. Chorava, eu vivia angustiada, aflita, e o travesseiro era aquilo que me aliviava. Eu comecei a me relacionar com garotas através de influências de amizade. Os garotos chegavam até mim, só que eu até chegava a falar para eles que eu não curtia, né? E a partir daí foi que eu comecei a me envolver com mulheres. A primeira mulher na qual eu me envolvi, nós não nos assumimos por conta do que iriam falar e tudo mais. Tudo que nós fazíamos era tudo escondido, não era claro para ninguém, nem até mesmo para os nossos pais. Depois desse relacionamento que eu tive, tudo foi piorando na minha vida. Quando eu terminava um relacionamento com uma garota, eu já tinha outra me esperando. E através disso, de relacionamentos não dando certo ou sendo frustrados, eu pensava que se eu bebesse, aquele vazio seria preenchido através da bebida. Todos os finais de semana eu tinha uma casa para ir em festa, para beber, e nisso começou a dar dor de cabeça na minha mãe. Eu comecei a dar trabalho dentro de casa, nós não tínhamos nenhum tipo de relacionamento. Daquele jeito que ela estava me tratando, aquele jeito que ela andava, aquele boné. Ela chegava tarde em casa, ela chegava assim até de fogo, porque a gente olhava na cara dela e falava, essa menina bebeu. Só que ela não falava nada comigo, era tudo escondido. Na escola ficou bem claro que eu já não me relacionava mais com garoto porque eu não gostava, e ficou bem nítido que eu me relacionava com garotas, né? Tanto é que era nítido eu passar por um corredor na escola, de mãos dadas com uma garota, e eu cheguei aí até mesmo em parada gays, porque todo mundo me aceitaria, não me criticaria, não me julgaria, porque lá todo mundo é livre para fazer o que quiser. A parada gay na qual eu ia, ela começava com eu toda feliz, com eu toda alegre, assim, sabe? Era bebida, era ficar com uma garota e era uma curtição durante o dia todo, né? Só que quando terminava, eu me sentia super triste, o vazio não era preenchido. Eu achava que tava fazendo tudo certo. E em comparação, assim, né, às pessoas da igreja, eu achava que eles tinham uma vida muito certinha, na qual eu não me encaixava. Eu sabia, até então, que o que eu estava fazendo era errado. Só que eu não queria ser como eles, carregar uma Bíblia debaixo do braço, usar uma saia longa. E esse era o meu pensamento em relação a eles. Além de mim, que eu sofria bastante por conta de ser vazia, por conta de carregar uma tristeza na minha alma, quem também mais sofreu além de mim foi a minha mãe, porque ela presenciou tudo, por conta da gente não ter, né, nenhum tipo de relacionamento dentro de casa, nós nem conversávamos direito. Eu era super assim, como eu posso dizer, ignorante com ela. Ela me falava alguma coisa e eu já ia assim com 5 pedras na mão. Ela era mal criada, ela falava mais alto do que eu falava com ela. Eu falava assim com ela, mas só que ela falava mais do que eu. Porque eu queria procurar saber por que ela estava agindo daquele jeito, por que ela estava fazendo tudo aquilo, né? Porque eu falei assim, nossa, eu não aceito isso. Ela era assim, de repente ela muda da água pro vinho assim. Até que um dia eu me vi, né, em um buraco imenso. Era como se eu estivesse já no fundo do poço. Eu lembro que eu havia voltado do mercado com a minha mãe e eu passei muito mal. Era como se eu tivesse usado algum tipo de droga. As minhas vistas, elas começaram a escurecer, eu comecei a falar embaraçado. Era como se eu falasse uma coisa e ou essa coisa não se encaixasse na outra. E eu lembro que eu sabia que era espiritual, por conta que minha mãe lutava por mim e tudo mais, ela sempre me fazia convite de ir até a igreja com ela, só que eu nunca aceitava, por conta que eu achava que a vida na qual eu levava era melhor do que a vida de um evangélico. Minha mãe, ela me levou na Igreja Universal porque ela sabia que na Igreja Universal iria resolver o meu problema.
eu fui até o pastor, né? Minha mãe me levou até o pastor e esse pastor, ele fez uma oração em mim. Depois, né, dessa oração eu me senti super leve. Eu tinha entrado pesada lá e saí super leve de lá. E eu comecei a frequentar as reuniões, né? Eu me batizei, eu entrei no grupo da Força Jovem e... assim, eu pensava, né, que eles iriam me julgar, só que não, eles estenderam a mão pra mim. Em vez deles me criticar, apontar o dedo, me julgar, falando que o que eu fazia era errado, não, eles me acolheram. Depois que eu me batizei nas águas, eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu sabia que só o Espírito Santo preencheria o vazio que havia dentro da minha alma. Eu chegava, né, ver esses testemunhos, tinha foto do antes, tinha foto do depois, tanto de homem, né, que era gay, que era travesti, e como de meninas também, né, que vivia a vida que eu vivia. O que me chamava atenção nesses testemunhos era sempre o depois, então eu via, né, que como o Espírito Santo havia transformado essas pessoas, ele também poderia me transformar. Só que eu tinha que fazer a minha parte, né? Para ele começar a fazer a parte dele, eu tinha que terminar a minha. Depois de ter abandonado essas amizades, eu tive que abandonar os meus hábitos, né? Eu tive que abandonar as minhas roupas. Ninguém me falou que eu teria que abandonar, é claro, mas o próprio Deus havia me convencido. Então, eu parei de usar roupas largas, roupas masculinas, sabe? Eu parei de me vestir, eu parei de me ver até então como um homem. E quanto mais eu ia me enchendo de Deus, menos de mim havia dentro de mim. Foi numa terça-feira que eu fui para a igreja. O pastor falou assim, venham todos aqui na frente. Eu fui, porque eu não vi o pastor ali me chamando, mas eu vi o próprio Deus me chamando. Foi muito importante isso. Não via o pastor falando, olha, você quer receber o Espírito Santo, você quer... Vim aqui na frente. Não, eu não vi o pastor, eu não vi o homem. Eu vi o próprio Deus me chamando, né? E eu fui. Foi onde eu comecei mais e mais a buscar. E foi quando eu me entreguei. Eu me entreguei por completo. Não me entreguei só para falar, olha, eu me entreguei. Não, eu me entreguei por completo. Eu me entreguei de corpo, de alma, de espírito. E foi quando eu recebi o Espírito Santo, sabe? Eu percebi que algo estava tomando o meu ser por completo. Eu estava sendo preenchida pelo Espírito Santo. Eu havia encontrado realmente aquilo que eu buscava no mundo, o preenchimento. E o Espírito Santo me preencheu. E eu senti paz, eu senti uma alegria. E o preenchimento, eu chegava até a transbordar. Eu lembro que até quando eu ia andar, né, depois da busca, era como se eu estivesse pisando em nuvens, era como se eu estivesse pisando nas nuvens do céu. Tanto é que chegaram a falar pra mim, você recebeu o Espírito Santo, você não recebeu? E eu falava, sim, eu recebi o Espírito Santo. E aquela vontade de falar para todo mundo que eu havia recebido o autor da criação, o espírito da criação dentro de mim. E a partir daí, né, eu não fui mais igual, né? Até porque não tem como você ser mais igual depois de uma experiência com Deus. Aquela pessoa que era triste, hoje já é alegre, já é feliz, né? Aquele vazio que eu carregava dentro de mim hoje, eu não sei mais o que é estar vazia, né? Hoje eu fui preenchida, hoje eu sou preenchida pelo Espírito Santo. Então, as roupas que eu usava antes, eu não uso mais, né? Hoje eu sou feminina. Então, o Espírito Santo me mudou. Por conta da minha mudança, eu comecei a ter meu relacionamento com a minha mãe dentro de casa. Coisa que antes nós nem nos falávamos. Hoje eu abraço a minha mãe, hoje eu brinco com ela, hoje eu dou beijo nela. Coisa que antes era muito, muito, muito difícil mesmo. Hoje é uma paz na minha casa. Hoje Deus transformou a minha filha da água pro vinho. Nossa, eu falo para todo mundo. Eu nunca quero largar desse Deus. Hoje eu estou na Igreja Universal, né? Estou com ela na mesma igreja. Hoje minha filha é uma mulher de Deus. Hoje ela é uma obreira de Deus. E hoje eu tenho certeza que Deus está dirigindo a vida dela. Deus está na frente dela. É super possível, sim, você ser um jovem cristão e ser feliz sem os atrativos do mundo. Hoje eu resumo toda a minha vida em felicidade, alegria, sorriso no rosto, olhando somente para o alvo, que é o Espírito Santo.